Bom, agora a gente vai estudar o teste de probabilidade, certo? É uma coisa bastante usada na estatística e é o seguinte: o que é o teste de probabilidade? A gente vai aplicar os conhecimentos, né, que a gente já estudou em distribuição normal, que é aqueles fenômenos que variam de acordo ao acaso, e a gente consegue fazer várias medidas de modo que a gente tenha a média e o desvio padrão dessas medidas, certo? Então a gente consegue ver se aquilo tem uma distribuição normal. Perfeito. Então, toda vez que a gente fizer experimentos de alguma coisa e obtiver um valor médio e um determinado desvio padrão, e a gente observa que aquilo tem um formato de distribuição normal, inclusive como é que eu observo isso? É fazendo um histograma, né? Fazendo um histograma eu já tenho mais ou menos uma percepção se aquilo tem um comportamento de distribuição normal, certo? Então, no momento que a gente observa isso, a coisa bastante usada é aplicar esse conhecimento aqui para a gente fazer testes de probabilidade. Ou seja, vamos lá, eu faço determinado experimento, vejo que aquilo tem uma determinada média, um desvio padrão, e depois que eu faço esse experimento, eu posso fazer, como é que eu vou dizer? Eu posso tirar conclusões de futuras coisas que podem acontecer. É isso que quer dizer a probabilidade, né? Todo mundo já sabe, e tem a probabilidade de tantos por cento de isso acontecer. Sabe essas coisas assim? É bem isso. Então, a gente pode fazer cálculos de probabilidade se agarrando nas informações experimentais que a gente tem, que nada mais são do que vários experimentos foram feitos e de lá se chegou a uma média e um desvio padrão, certo? Então, vamos direto meter a mão na massa aqui, porque, como eu digo, ensinar estatística só falando a teoria não tem como, né? Então vamos lá. Esse aqui é o material da disciplina, né? Inclusive aqui eu coloquei, aqui tem um desenho com mais informações, né? Que é uma coisa que eu até já tinha falado uma hora, né? Que na distribuição normal, né? Sempre que a gente tem um desvio padrão, aqui está a média, né? E aqui o S é o desvio padrão. Quando a gente pensar em um desvio padrão para mais e um desvio padrão para menos, o número de possibilidades que envolve, aliás, como é que eu vou dizer? O número de possibilidades, né? O número de possibilidades que, se a gente fizer uma análise e esse resultado da análise caia um desvio padrão para mais ou um desvio padrão para menos, isso é 68% de possibilidades. Se a gente imaginar que se eu fizer uma medida e essa medida tiver até dois desvios padrões para mais ou dois para menos, isso já engloba 95% das possibilidades, praticamente tudo. E se eu fizer três desvios padrões para mais e três para menos, a gente já vai para... Na real aqui está 99,7, né? Mas é quase 8. 99,8, tá? Por cento das possibilidades. Lembra? Isso eu até já tinha falado antes, né? Bom, mas o que a gente vai fazer aqui? Eu vou... inclusive a gente já construiu a curva de distribuição normal, né? Antes de estudar o histograma aqui, a gente já... Tá aqui ó, a curva de Gauss, né? A gente já construiu a curva de distribuição normal, a gente aprendeu a função de distribuição normal lá do Excel. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Agora a gente vai aprender uma coisa que é a seguinte. Depois que a gente sabe construir esse gráfico aqui, a gente pode também trabalhar com outra variável, que é a área do gráfico. De modo que a área total desse gráfico aqui, ó, seria fazer a integral da função, né? A área total desse gráfico aqui é igual a 1. E a área do gráfico, pessoal, ela é a probabilidade de uma coisa acontecer. Na real é isso. Por exemplo, se a área total do gráfico é 1, a área da metade da curva é 0,5, entendeu? Ó, a área total, né? A área é como se eu pintasse para baixo aqui, ó, né? Pintar tudo aqui. Ó. Então, a área total aqui é 1. Se eu pensar qual que é a metade da área, bem até o valor médio, essa área aqui dá 0,5. Então, assim, ó, o que eu posso afirmar para vocês é que é o seguinte. Qual é a probabilidade de uma coisa, das medidas acontecerem até o valor médio? A probabilidade é 50%, porque a área do início até o valor médio é 50%, entenderam? Tá, então assim, até não sei porque eu estou insistindo em explicar, né?
e explicar sem ir direto a um exemplo. Então, assim, ó, vamos, vamos meter a mão na massa aqui, então, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Antes é... Não, deixa aí, depois eu explico lá, tá? Eu vou abrir o Excel grandão aqui e vamos começar a fazer. A gente vai fazer uma planilha nova, tá? Então aqui eu vou clicar no mais, vai ser uma planilha nova. Essa planilha eu vou chamar de... Eu nem sei como é que eu vou chamar isso aqui, vou chamar, bom, chamar de probabilidade. Né? Probabilidade, prob, tá? Prob. Então aqui é a probabilidade, tá? Vamos colocar uma corzinha lá, que sim, já escolhi tudo que é cor aqui, né? Não. Tá. Probabilidade. Deixa o que mais que eu vou fazer. Bom, vamos colocar um título para a planilha, né? Esse título eu vou chamar de curva normal de erros. Já vocês vão entender. A curva normal de erros é quando a gente faz uma distribuição normal considerando a média sendo igual a zero, tá? Então aqui eu vou inserir o símbolo da média, só que eu vou botar o símbolo da população, tá? Média de uma população, que é o micro. Então a média, vou fechar aqui, a média é igual a zero e o desvio padrão é igual a 1. Vou inserir aqui o símbolo do desvio padrão da população, que é o rosinho, aquele ali, tá? Ó, o desvio padrão é igual a 1. Essa é uma regra, pessoal. Para a gente fazer um gráfico de distribuição normal de erros, que é o que a gente vai usar aqui, já já vocês vão saber por que chama desse jeito, tá? É isso. Então, ao fazer a curva normal de erros, a gente usa a média igual a 0 e o desvio padrão igual a 1, tá? Na internet eu catei uma imagem que não está no meu material, mas eu vou deixar aqui o caminho para vocês acharem ela. Lá na internet eu entrei no Google Imagens e escrevi assim, ó, curva de Gauss, probabilidade. Lá bem rapidinho vocês já vão achar essa imagem aqui, ó. Basta clicar nela que ela vai aparecer aqui do lado, tá? Aí vocês podem vir aqui nela, aqui é ruim de copiar do jeito que ela está aqui, né? Vocês podem vir na imagem e clicar com o botão direito do mouse e colocar assim, ó, abrir imagem em uma nova guia. Aí ele abre a imagem ali sozinho. Aí vocês vão dar o símbolo do Windows, Shift S, e aí a gente copia ela aqui, ó, tá? É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Vou copiar ela aqui. E agora a gente vai voltar lá para o Excel e eu vou colar ela aqui, tá? Não tão gigante assim, né? Vamos diminuir ela. Deixar esse tamanho aqui tá bom, tá? Então vamos deixar esse tamanho aqui. E aqui é o seguinte, pessoal. Essa aqui tá a silhueta da distribuição normal. Aqui, ó, a média, o símbolo da média. A média mais um desvio padrão, a média mais 2 e assim vai aquela novela. Então nesse valor aqui, nesse eixo, é os valores de x. X são as medidas que a gente faz, né? Lembram disso? E agora a novidade é que para fazer esses cálculos de probabilidade, a gente faz como é que eu vou dizer, um cálculo que é um múltiplo do desvio padrão. E esse cálculo ele é chamado de z. A equação para calcular o z, a equação é essa daqui, ó. Vamos fazer ela aqui, ó. Vou desenhar ela, vou deixar ela bem bonitinha aqui. Deixar um número de fonte grande aqui. Vamos fazer como se fosse uma equação mesmo, né? Então z é igual a... O z ele é igual ao x, o valor medido, tá? X menos a média, x menos o micro. Então aqui inserir símbolo x menos o micro, que é a média, tá? Eu vou deixar assim o símbolo da população porque as tabelas são feitas assim, tá? Com o micro. Dividido pelo desvio padrão. Símbolo desvio padrão. Também o desvio padrão da população, tá? Vamos iluminar aqui minha equaçãozinha que eu criei. Vou botar uma corzinha para ela ali.
deixar ela azulzinha assim, tá? Então tá aqui a equação, o cálculo que a gente chama de múltiplo. Esse z aqui, ele é um múltiplo do desvio padrão. Por quê? Porque se eu imaginar um ponto x, qualquer ponto, vamos supor que seja aqui no mouse, ó, se eu fizer x menos o micro, né, eu vou ter um valor numérico lá. E se eu pegar esse valor numérico e dividir pelo desvio padrão, esse é um múltiplo do desvio padrão, entenderam? Por isso que a gente diz que o z ele é um múltiplo do desvio padrão, tá? Beleza. Não se apavorem, só entendam o que eu estou falando até agora, que depois, mais pra frente, tudo vai fazer sentido, tá? Não se apavorem, assim, nossa, eu não entendi. Claro, não terminei a explicação, por isso não entendeu. Então vamos lá. Agora aqui do lado eu vou construir umas tabelas, vou construir elas. Até no meu material uma delas está pronta lá, mas eu vou construir. Essas tabelas eu vou chamar de tabela da curva normal de erros. Nossa, de erros para o cálculo das probabilidades. Não precisa ter uma letra tão grande assim, né? Então vamos diminuir bastante a letra ali. Vamos trocar essa cor aqui, botar uma corzinha diferente. Tá? Então tá aqui essa tabela aqui, beleza. Essa tabela, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir ela aqui para vocês enxergarem tudo aqui, ó. Vejam que eu peguei uma planilha zerada, não tinha nada na planilha, né? Então vamos lá. Aqui eu vou construir a tabela. A tabela vai ter os valores de x, o valor do z, o valor do f do x, lembra que é a equação lá que a gente calculou antes, lá na distribuição normal, que era o eixo y aqui do gráfico, né? E agora vai entrar a área, que é uma outra informação, que na verdade é medir a área aqui embaixo, seria fazer a integral do f de x, né? Aqui, deixa eu iluminar essas colunas aqui para centralizar todas elas. Aí eu centralizei a de cima ali, né? Não quero centralizar a de cima, vamos botar assim, ó. Tá, beleza? Ó, centralizei os valores, vamos dar uma corzinha para eles aqui. Laranjadinha aqui mesmo. E agora é o seguinte, ó. Eu vou escolher alguns valores de x, tá? E esses valores eu vou incrementando eles de 0,1 em 0,1. Então, meu primeiro valor de x eu vou escolher 0, tá? Percebam que eu até vou mostrar para vocês o que eu estou tentando fazer, ó. Eu estou tentando fazer essa tabela que está na próxima página aqui, ó. Tá vendo essa tabela que está aqui? Eu vou fazer ela no Excel, tá? Então, vejam que essa tabela está feita com os valores de z, de 0,1, 0,2, começa com 0 e vai até 4, né? Então, é essa tabela que eu vou fazer ali, tá? Então, vamos lá. Ó, só que eu vou fazer, não é mais completo, mas vocês vão enxergar eu fazendo, é bem mais interessante vocês verem eu fazendo a tabela. Então, vamos lá. Primeiro que o valor de x, o primeiro valor de x que eu vou escolher é 0. O segundo valor de x vai ser igual ao 0 mais 0,1. Vou apertar o Enter, tá vendo ali, ó? É o 0 mais 0,1. E aí eu vou pegar essa conta aqui e vou arrastar para baixo, porque ele sempre vai pegar o anterior e vai somar 0,1, né? Estão vendo? Então, se eu clicar isso aqui e arrastar para baixo, aqui, ó, ele fez isso, ó, tá somando sempre de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, estão vendo? Ele vai indo aumentando de 0,1 em 0,1. Eu quero que isso vá até 4. Faltou ainda, vamos lá. Então tá, até 4. Então, a partir daqui eu vou apagar. Depois do 4 eu vou apagar. É isso que eu quero, ó. Vejam que esse valor numérico está aumentando de 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, né? Vamos deixar tudo aqui com 2 casas depois da vírgula, tá? Opa, 2 casas depois da vírgula, tá? Aqui eu vou calcular o valor de z, então vamos lá, ó. O valor de z é x, que é o valor aqui do lado, menos a média. Quanto que é a média? A média é 0, pessoal. Então, até eu podia escrever a média e o... Parei que está estourando meu tempo aí, parei.